Bom, eu preciso falar antes de mais nada que eu sou alguém. Eita. Como você disse anteriormente, dita como fã do canal. Isso. Lembrando que fã é coisa da década de 80. Porque fã é aquele que corria atrás do ônibus do Menudo, não é meu caso. Mas você só não corre atrás porque eu não tenho um ônibus ainda. Hoje em dia se fala seguidor. Ah, desculpa, olha. Então somos Me pegou no erro, hein? Somos seguidores do seu canal desde quando você não tinha canal ainda. Isso é bom sair. Isso é bom adendar, né? Sim. É bom adendo. E é importante dizer que não sou mecânica, não trabalho com isso, aliás. Boa. Sou uma pessoa leiga. Sim. Apesar de saber a diferença entre uma chave de ignição e uma chave de roda. Isso é bom, hein? Mas a minha pergunta começa: o que é bieleta? E qual a diferença da bieleta e da rebimboca da parafuseta? Olha, segundo pesquisas de Harvard, a rebimboca da parafuseta... Aproveitando sobre dúvidas gerais que você já citou, isso é um pouco mais sério, mas a sua opinião sobre condicionadores de metal mudou? Olha, é assim, eu sempre fui mecânico de carros originais, né? Hoje em dia, a tecnologia dos óleos, né, é muito avançada, né? Se você, por exemplo, pegar um óleo 20W50 e um óleo, por exemplo, 020, você vai ver que a tecnologia desses óleos são muito diferentes, né? E os óleos mais atuais, para esses carros mais novos, ele já contém um condicionador de metal incluso, né? Já possui uma tecnologia que atende à especificação para que ela é vendida, né? Então, por exemplo, se um óleo te promete uma determinada quilometragem, se você usar aquele óleo dentro da quilometragem que o óleo promete, ela vai te atender super bem. Aproveitando, você falou muito de zóio, quer dizer, óleo, né? Qual a diferença entre óleo e fluido? Na verdade, tudo que é líquido a gente considera como fluido, né? Então, por exemplo, óleo de motor é um fluido. O fluido de freio, que a gente chama de fluido de freio, é um fluido. Então, produto de arrefecimento, líquido de arrefecimento, é um fluido. Os fluidos do carro, né? O que é fluido? É tudo que flui, né? O próprio nome já diz. Então, tecnicamente não tem diferença. Você falar fluido de arrefecimento, tá correto. Fluido do motor, tá correto. Se você falar fluido de freio, também tá correto. Agora você fala óleo de freio e tá ferrado. Tá errado. Também tá certo. Também tá certo. São termos, às vezes, que a gente usa mais pra facilitar a comunicação, entendeu? Então, por exemplo, a gente fala assim, óleo de motor. Você sabe que é o óleo do motor que vai dentro do motor. Você fala, fluido de freio. Você sabe que é o fluido que vai lá naquele reservatorinho e tal, mas tecnicamente todos são fluidos. Outra coisa que eu acho legal, que no começo da sua carreira como youtuber, você falou que começou a acompanhar o seu pai em compras de carros de leilão. E eu acho, assim, não querendo te cortar, mas já te cortando, né? Dando uma de Faustão aqui, cortando o entrevistado. Mas eu sou alguém, eu não trabalho com isso. Mas quais são as dicas que você dá hoje para quem quer comprar carro de leilão? Quais são as principais dicas? Tem sites específicos? Se é melhor levar um mecânico de confiança ou dá para comprar sozinho? Antigamente era muito vantajoso você comprar carro em leilão, né? Porque você conseguia comprar um carro tipo muito mais barato, né? Hoje em dia os leilões, por conta de imposto, ICMS, enfim, os impostos em geral, inflação, aquela coisa toda, os carros eles saem mais barato, mas tem casos e tem casos, né? O meu pai, na verdade, ele trabalhava com guincho, né? Ele tinha um caminhão reboque e aí ele trabalhava na remoção desses carros do leilão. E aí eu ajudava ele nessas remoções, né? Para comprar carro de leilão, hoje em dia, eu não sei se sempre teve essas informações, mas eu sei que, por exemplo, você vai comprar um carro de leilão, você sabe de onde ele veio, por onde ele passou, se foi seguradora, se foi um financiamento que o camarada não conseguiu pagar o carro e foi para leilão, se foi recuperado de furto, de roubo, etc, etc. Por aí você já consegue ter um filtro muito bom da procedência do carro, né? Lógico que riscos você sempre vai ter, porque, por exemplo, muitos leilões, quiçá, diria,
todos os leilões, né, os leiloeiros em geral, não deixam você mexer no carro antes do lote ser leiloado, né? Então o máximo que você pode fazer é passear pelo pátio, né, olhar o carro, mas você não pode, por exemplo, funcionar o carro. Então assim, você compra mais contando com o histórico do carro até chegar no leilão, né? Essa história de pequena monta, média monta, faz muita diferença para comprar um carro de leilão? Olha, assim, às vezes, por exemplo, o carro deu uma batida de lateral, o conserto foi muito bem feito, mas sei lá, consta como média monta, pequena monta. Para o usuário final, tipo, o CPF vai lá comprar e sabe disso, não tem problema nenhum. Eu assim, isso é a minha visão particular. Se chegar alguma outra pessoa aí nos comentários e falar assim, eu sou especializado em comprar carro, eu já não posso falar nada. Mas assim, a minha experiência particular, eu compraria, por exemplo, um carro que tivesse, sei lá, uma média monta e eu soubesse realmente o que foi feito no carro. Eu acho que não... É porque assim, quando muita agência, essas agências multimarca compra carro de leilão para poder revender, né? E algumas, agindo de má fé, ocultam essa informação, né? Que é obrigado por lei, né? A lei do consumidor exige, né? Que você tenha todas as informações claras para o cliente ou para a pessoa que está comprando aquele produto ou serviço. Muito bom. Falando em lasanha, eu prefiro bolonhesa, minha mãe prefere 4 queijos. Eu prefiro 6 cilindros. Ótimo. Mas falando sério, quais são as principais dicas, na tua opinião, para quem quer comprar uma boa lasanha? Tem que ser congelada, fresca ou... Sei se... A gente tá falando de comida ou de carro? De carro, desculpa. Perdido. Desculpa, de carro. Quais são as suas dicas? Olha, o principal, né, você tentar descobrir algum histórico do carro, né, você tentar descobrir de onde veio, por onde andou, o que comeu, né, levar um mecânico de confiança na hora da compra para testar, né? É bom você comprar um carro que funcione antes de você comprar. Se você tá comprando um carro, por exemplo, que não funciona, você tem a consciência de que não funciona, tá comprando para tentar funcionar, a primeira dica que eu dou é virar o motor manualmente para ver se ele não tá travado, né? Verificar se o óleo, mesmo que seja velho, esteja limpo, né? De repente tirar uma tampa de óleo para ver se não tem muita borra dentro do motor. E assim que comprar um carro desse nível, colocar numa oficina mecânica e trocar todos os fluidos. Interessante, né? Eu lembro que você ficou famoso na internet por causa dos seus Twingos, né? Tá famosinho. Daqui a pouco vai ser chamado de subcelebridade. Tô fazendo uns vídeos de recebido. Daqui a pouco vai ser chamado pra Fazenda. Depois Big Brother, vai saber. Não tiro a roupa, a não ser que me pague. Mas assim, como que está o Twingo vermelho? O vermelho tá muito bem, obrigado. Agora explodiu o radiador, mas foi por culpa minha, porque há uns meses atrás, mexendo no celular enquanto dirigia, que é uma coisa que não se deve fazer. Você admite isso? Admito, foi um erro meu. Porque o pessoal rala o carro e nunca é a pessoa, né? Não, peguei assim, não, deixa com a minha mulher. Às vezes o cara nem é casado e fala, não, foi minha esposa que arranhou. Eu mexendo no celular, naquele trânsito de ando e para, inclusive um índice muito alto de acidente de trânsito é em maior trânsito do que em pista livre. Pois bem, o trânsito andou e parou, e eu só andei. Aí eu dei aquela beijadinha numa van, né? E aí o radiador trincou. Aí eu, como todo brasileiro, fiz aquela adaptação técnica de engenharia e ficou bom por meses, né? Aí um dia a Nath foi sair com o carro e a engenharia técnica alternativa falou, vai lá que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí o radiador terminou de deslascar e agora ele tá parado. Mano, na minha opinião. Sim. Minha opinião, tá? Você foi um dos precursores e divulgadores nacionais da cultura do Twingo. Ah, foi, Por exemplo, tem amigos meus na Chivit que tem Twingo hoje e fala, porque eu conheço aquele tal do Quintano, o cara que tem o Twingo verde. Juro pra você. Sabe, aí assim, pra quem não sabe o que é Twingo, aquele carro estranho, quadradinho, coloridinho, que muita gente nem sabe o nome, inclusive eu não sabia. Por causa Vai estar escrito aqui o nome do Twingo, ó, pra você pesquisar. Sabe aquele carro pequeno, mas parece um brinquedo, né? Mas enfim,
Tem muita gente que diz, inclusive, que a Volkswagen roubou o projeto do Twingo pra fazer o Up. Acho isso mentira. Você sabe que é assim, ó. Eu nem acredito nem desacredito de nada, né? Porque já colocaram sabe aquele desenho técnico dos carros? Já colocaram um sobreposto com o outro do Up e do Twingo. E as dimensões são exatamente as mesmas. Então quer dizer que o Twingo também é um esportivo? Então assim, não, mas o Twingo sempre foi um esportivo, queridona. Então significa que você considera um Up esportivo? Não sei. Então, cara, mas é interessante. Eu até ia fazer essa pergunta pra você depois, mas eu vou adiantar. Assim, na sua opinião, falar que Up TSI não é esportivo, não seria o mesmo que dizer que Twingo é carro de brinquedo e que picape tração 2x4 é carro de cowboy de asfalto? Ou melhor, cowboy de posto? Eu acho que é porque assim, ó, o que a gente considera como um carro esportivo? Por exemplo, sei lá, vamos pegar aí um carro que é legitimamente aí nacionalmente conhecido como esportivo, por exemplo. O que o Up tem o que esse carro tem, por exemplo, que o Up, por exemplo, não pode ser considerado um esportivo? Eu acho que pode ser considerado um esportivo. Mas sabe o que é? Eu vou ser sincero, eu acho que o brasileiro ainda não está preparado para entender e absorver 100% esses motores novos que estão vindo agora. O brasileiro ainda é estranho ver motor 3 cilindros, né? Por exemplo, meu sonho de verdade é ter contato pessoal com motor rotativo, que é aqueles acho que é Wankel, acho que se pronuncia desse jeito, que é dos Mazda, acho que é MX-7, né? É RX-7, se não me engano. É um motor absurdo, mano, é a coisa mais linda do mundo, o ronco é único e tal. Então assim, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais adeptas às coisas novas que vêm por aí. Porque eu escuto o pessoal falando, por exemplo, que carro TSI vai ser o futuro Maré, né? Mas até os últimos Marés eram muito bons, que eles já tinham motor, inclusive, de carros... eu acho que o nome daquele carro da Fiat que substituiu o Maré, o motor dos últimos Maré já não era o mesmo motor, então não era bomba, mas o pessoal ficou... Não, é que eu vou ser bem sincero com você. O Maré, ele era um carro à frente do tempo. Eu comparo o Maré com o Enéas. Sério? Que comparação, hein, meus queridos? Palmas! Palmas, que eu acho que ninguém no mundo... pela primeira vez na televisão brasileira, eu acho que é a primeira comparação que fazem com o Enéas e o Maré. Quer dizer que o Maré é o carro do Enéas? Mas eu vou explicar o porquê. Não, vamos chegar lá, né? Vamos colocar os pontos nos is, né, imagino. Queridona? Por quê? O Enéas era um cara formado em medicina, formado em, sei lá, em N coisas. O maluco era embaçado. Só que ele era meio doido das ideias, entendeu? E o brasileiro, né, com todas as coisas que estavam acontecendo na época dele, com a mídia pouco tendenciosa, né, taxou o cara de louco e é isso aí. Então eu acho que o Enéas é o presidente perfeito que a gente nunca teve. E o Maréia, ele era um carro à frente do tempo, né? Você pegar aí o motor 20 válvulas, 5-tech, o carro era maravilhoso. Só que assim, na época que ele chegou, o nego tava andando de Paraty Bolinha, Gol, Gol GTS, tá entendeu? E o brasileiro não tava preparado para mexer naquela tecnologia. Aí teve as cagadas das faltas de troca de óleo, enfim, eu acho que o Maré, ele é um carro injustiçado. Aí hoje em dia, você compra um Maré por 6 conto. Só que para você deixar ele no esquema, você gasta mais 6, entendeu? E o cara que compra um Maré por 6 conto, zoado pra ir trampar, às vezes não tem os outros 6 para deixar o carro em perfeitas condições. Aí é mais fácil pôr culpa na marca, né? Bom, sim, antes que eu me esqueça. Eu tava falando que você era um precursor da cultura do Twingo. Sim, foi. Hoje você, por acaso, não se considera um desertor? Um traidor do movimento? Um cara que ramelou na missão? Deus que me livre. Eu até sei por que você vai falar isso. Porque você troca um carro à frente do seu tempo
um carro que originou o esportivo de maior sucesso nacional hoje, que era o Twingo. Um carro de poderosíssimos 72 cavalos, roda aro 13. O C3G é 55 cavalos. Ah, ok. Desculpa. Um Como eu pouco falei, menos. eu não manjo de mecânica. Por uma Ranger de 160 cavalos? O que você tem a dizer? Sacomé, né? Coloca o Cris aí, mas Sacomé, né? Não. Você gosta de ser mecânico É e verdade. você recomendaria? Olha, eu faço porque eu gosto, né? Eu sou mecânico por paixão, né? Eu começar a ser profissional, né? Trabalhar com mecânica profissionalmente, isso acontece naturalmente quando você gosta de alguma área, né? Não só mecânica, mas, por exemplo, se eu gostar de, sei lá, meu sonho é vender pastel na feira. Meu pastel é o melhor pastel da região. Cara, faça com carinho que o dinheiro e o sucesso profissional é consequência do que é feito, bem feito, né? Vou falar que eu recomendo. Recomendo, porque se você gosta do que você faz, se você é apaixonado por carro... Meu patrão fala, né? Agora eu tô trabalhando numa oficina aí pra pagar as contas. E ele falou, mano, eu gosto da minha profissão, mas o Quintana é apaixonado. Ele fala. E às vezes tá no sangue. Tatuagem, né? Tá aqui, ó. Aí, ó. Ele fala que às vezes eu falo alguns dados técnicos, eu falo o nome de algumas coisas que ele fala, mano, eu tenho 20 anos de oficina e não sei como que é o nome disso, sabe? Então assim, no geral, faça o que você gosta. Só explicando aqui, eu tenho vontade sim de mexer com carros mais preparados, né? Tenho vontade de aprender sobre preparação de motores, porque sim, tem diferença de um mecânico que mexe com preparação e um mecânico de reparação mesmo, mais convencional. Admiro muito, né, essas oficinas que tem preparações, né? Vou citar aqui até uma que eu conheço o trampo, que é a MVS, né? Que inclusive, se eu não me engano, a Ranger da Tony Mac foi pra eles agora, se eu não me engano. Branquinha. A branquinha, foi pros caras da... E mano, se você olha pra cara do cara lá da MVS, molecão assim, ó, largador, pá, entendeu? E o maluco é embaçado. Então assim, paga um pau pra quem deixa um motor de 400 cavalos. Eu acho incrível, assim, incrível. Eu acho que uma das minhas melhores experiências com carros preparados foi quando eu fui pra Race Valley, num evento de arrancada que tinha lá. E assim, tinha carro lá correndo 400 metros em 3 segundos, sabe? Tipo, tinha carro lá de 1.500 cavalos. Bom, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Gente, vocês ficaram até aqui, nem eu sabia que eu ia fazer esse vídeo, entendeu? Ela falou assim, ó, vou fazer umas perguntas pra você e você vai responder, entendeu? Falei, tá bom, fazendo nada. Então, gente, obrigado vocês que ficaram até aqui também, a paciência que vocês ficaram de assistir. Muito obrigado. Compartilha, curte, fica aqui, não abandona, porque os matos desse canal aqui tá crescendo, mas de vez em quando a gente vem e apara.